Então, abramos as nossas Bíblias no livro de profeta Joel, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 até o versículo final, o versículo 20. Livro do profeta Joel, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20. Atentem à palavra de Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai, chorai, uivai todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem queixas de uma leoa. Fez da minha vide assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta como a virgem pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e libação. Os sacerdotes e os ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou e as oliveiras se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiros sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do nosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e a libação. Promulgai santo jejum, convocai a assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E a casa do nosso Deus, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo para que Deus abençoe a palavra, a exposição da palavra. Ó Senhor, bondoso Deus, ser misericordioso para com seu povo, Senhor Deus, e faz com que a palavra, Senhor Deus, que será exposta nessa manhã, glorifique ao seu nome, a sua graça, a sua justiça, o seu ser, Senhor Deus, e que o teu povo possa ouvir e colocá-la no coração, guardá-la como um tesouro precioso, Senhor Deus. Tem misericórdia de mim, pregador da tua palavra, neste momento, Senhor Deus. Que o Senhor Deus fale a seu povo, independente de mim, Senhor Deus. Assim rogamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando você está saindo para o seu trabalho de manhã, ou chega do trabalho de noite, e liga o rádio ou a televisão, senta talvez com sua esposa, com seus filhos, para assistir os programas, os noticiários preferidos, o que você geralmente ouve nesses programas? Notícias de morte,
Homicídios, corrupção, roubos, terremotos, misérias e toda sorte de coisas ruins. Como até uma nuvem de gafanhoto, não sei se os irmãos se lembram, que atacou o sul do continente ano passado, chegando na Argentina e o sul do Brasil. Um pouco similar à história de Joel. Por causa do pecado do homem, irmãos, não há inocência na natureza. E a própria criação se volta contra a criação. Nesse último ano, nós temos sentido esses desastres mais de perto. Sofremos com o coronavírus, inclusive nosso pastor foi recentemente diagnosticado. Nós perdemos irmãos amados e queridos, outros estão no hospital, na UTI. E você pode até ter medo de perder o seu emprego, o seu sustento, por causa da crise na economia. Irmãos, não foi só uma crise financeira, uma crise na saúde, mas estamos longe da igreja por decreto do governador. Estivemos longe por muito tempo durante esse ano. Não foi incomum, irmãos, nesses últimos 12 meses, levantarmos de manhã, sedentos para ouvir a palavra de Deus, necessitando do conforto, necessitando adorar a Deus e sermos impedidos pelo decreto do governo e por essa doença. É num período ainda mais calamitoso que Deus levanta o seu profeta Joel. Deus levanta Joel para pregar para um povo que não se arrepende, um povo de dura servil. É um povo que está de olhos fechados ao juízo de Deus. É um povo que não enxerga a própria miséria. Através do profeta Joel, irmãos, Deus chama seu povo, despertem. Deus chama seu povo, despertem e olhem o julgamento que eu estou infligindo sobre a terra. Não fechem os olhos aos julgamentos de Deus. Vamos iniciar a exposição do versículo 1. Irmãos, acompanhem a leitura na sua Bíblia. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Nesse versículo 1, irmãos, nós temos uma breve apresentação de quem Joel é e do seu ofício profético. E interessante é que nós não sabemos muito quem ele é, a não ser tudo que sabemos, na verdade, está contido nesse versículo 1. Que o nome dele é Joel, que significa o Senhor é Deus, e que ele é filho de um pai chamado Petuel, que também nós desconhecemos. Nós desconhecemos, irmãos, o contexto exato também do seu ministério. Os comentaristas divergem 100 anos para mais, 100 anos para menos. E graças a Deus, graças à providência de Deus, não tem problema não saber o contexto desse livro. Calvino, ele exalta a providência de Deus nesse pequeno fato. Ele diz, se nós não soubéssemos o contexto do livro de Oséias, a sua mensagem ia ser obscura e difícil entendimento. Mas, pela providência de Deus, o livro de Joel, para entender a doutrina que Deus quer nos passar, não é necessário o contexto. Ainda que o contexto seja incerto e obscuro, a mensagem é certa e de fácil entendimento, clara como a luz do dia. Dentro desse contexto, irmãos, dentro do pouco que sabemos, ainda é adicionado o versículo 2 a 4. Leiamos: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos desse a outra geração. O que comeu o gafanhoto cortador, o que deixou o gafanhoto cortador comeu o migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Irmãos, sabemos e podemos ver que nós estamos adentrando numa catástrofe que nunca antes foi vista pelo povo de Israel. Vejam o versículo 2. Aconteceu isso em vossos dias, ou no dias de vossos pais? Vejam, irmãos, lembrem que o povo de Israel é um povo sofrido, é um povo que foi oprimido na escravidão no Egito, passou necessidades no deserto, e tantos outros juízos de Deus que aconteceram nos tempos dos reis. Mas ainda assim, essa desolação que Deus está trazendo no livro de Joel ao seu povo não tem precedentes.
Todos nós sabemos, irmãos, que Recife alaga com muita facilidade e que basta uma chuvinha, às vezes, para não conseguir sair de casa. Mas as pessoas que são mais velhas e viveram vão se lembrar da enchente de 1975, que cobriu a Ilha do Retiro, do gramado até o fim da arquibancada. Existem desastres e desastres, e esse desastre que Joel vai narrar é um desastre nunca antes visto. Diante desse evento que não tem precedentes, Deus envia a Joel a sua mensagem ao povo, e ele começa a falar: ouvi isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Percebam, irmãos, que primeiro Deus cobra os anciãos do povo, ouvi isto, vós velhos, e depois ele cobra todos os habitantes da terra. Diante das calamidades, diante do juízo de Deus, os presbíteros da igreja, os irmãos mais sábios, devem ser os primeiros a ficarem de joelho diante de Deus, clamando misericórdia ao Senhor. Eles devem ser os primeiros a orarem a Deus, a buscarem o povo de Deus para pregar a mensagem. Ao mesmo tempo, isso não minimiza a responsabilidade do povo em atender ao chamado de Deus ao arrependimento. Irmãos, esse juízo que Deus está trazendo sobre o povo, ele é tão grande, ele é tão assustador, que vejam no versículo 3, que vai se tornar um monumento da justiça de Deus de geração em geração. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Deus se utilizou desse método de ensino para ensinar as suas grandes misericórdias ao seu povo, como na Páscoa. Deus utilizou esse método de ensino para ensinar a doçura da sua lei. Mas agora, irmãos, Deus vai usar esse método de ensino para que lembremos das mortes, das desgraças, das misérias que foram trazidas por seu juízo. Deus demonstra quem Ele é. Ele não é apenas um Deus misericordioso, Ele também é justo. E nós temos de lembrar disso. E temos que ver também, irmãos, que esse juízo começa na própria casa de Deus. No capítulo 1 de Joel, nós vamos ter todo esse juízo descrito ao povo de Deus. E só no final do livro, nós vamos ver o juízo se espalhando para as nações gentias. Se lembrem, irmãos, o juízo de Deus começa na sua casa. Qual é esse juízo, então? Qual será essa calamidade que o Senhor vai enviar ao seu povo? Está no versículo 4. O que um gafanhoto não comeu, deixou, o outro comeu. O que o outro não comeu, um terceiro ainda comeu. O ponto aqui, irmãos, é que Deus enviou uma praga de gafanhoto tão grande que não sobrou nada na terra. Sem plantações, não há alimento para o gado. Sem alimento para os animais, não há animais, eles morrem. E sem animais e sem plantações não há comida para o povo. Não há sustento, não há esperanças. Irmãos, imaginem essa época. Imaginem um pai de família mendigando pelo pão. Imaginem os filhos chorando de barriga vazia porque não tem o que comer. Imaginem o seio das mulheres secos, sem ter o que dar para os seus bebês recém-nascidos. Quantos juízos de Deus nós não temos enfrentados hoje? Ou melhor, quantos juízos de Deus você não tem enfrentado hoje? Desencorajado, fraco, abatido, desesperançoso, problemas familiares, financeiros, pessoais, uma doença atrás da outra, uma cirurgia atrás da outra, uma morte atrás da outra. Aprendam a lição de Joel. O Senhor pode estar trazendo disciplina, juízo ao seu povo. No evangelicalismo moderno, irmãos, é inconcebível um Deus que traz juízo, um Deus justo que pune o seu povo. Eles apontam 1 João 4,8, que diz: Deus é amor, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus severo
e o Deus do Novo Testamento fosse um Deus que dá flores ao seu povo. A igreja de Cristo também, na sua soberba, se acha superior e acha que não vai ser atingido pelo juízo de Deus. A palavra não poderia discordar mais com isso. É dito em Provérbios 29, versículo 15, que o bom pai disciplina os seus filhos com a vara. E o Senhor, então, como um bom pai, como nosso pai, disciplina os seus filhos para que eles se arrependam e confiem apenas neles. Terminando, irmãos, esse primeiro ponto, vamos ver os versículos 5 ao 14, em que nós vamos acompanhar os juízos de Deus e como esses juízos requerem uma resposta da parte do povo. A aparência que esses versos passam é que o povo está como que dormindo. É como se o povo estivesse desatento a todo esse sofrimento. Vejam o verso 5. Despertai-vos, ébrios, chorai, uivai, lamenta, no verso 8. No verso 11, você tem o Senhor chamando, envergonhai. É como se Deus estivesse falando para o profeta, para que ele falasse para o povo, acordem, vocês não estão vendo que Deus está trazendo grande julgamento para essa nação? Acordem, despertem, vocês ainda estão dormindo. São 3 grupos que o Senhor chama para despertar. Versículo 5, irmãos. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebem vinho por causa do mosto, ou vinho novo, porque lhes é tirado da boca. O primeiro grupo que Deus chama a acordar são os bêbados, ou os ébrios. Desperta, ébrios. Esses são conhecidos, irmãos, por colocarem a sua alegria na criação de Deus, numa garrafa de vinho. Eles são conhecidos, irmãos, por fugirem dos seus problemas, por se esconderem da vida real, por estarem entorpecidos o tempo todo. Irmãos, a imagem que o texto passa é como que se eles estivessem tão bêbados, que estivessem rindo de tudo. O Senhor diz, chora, no verso 5, uiva. É interessante, irmãos, que o Senhor inicia o seu juízo por onde entra o pecado. Eles colocam a alegria deles na garrafa que eles põem na boca. E o Senhor vai começar o juízo pela boca deles. Vejam o versículo 5. Porque o vinho novo é tirado da vossa boca. Deus faz isso com frequência com seu próprio povo. Aquilo que nos traz felicidade sem Deus nos é tirado e se torna amargura. John Flavel, ele diz que Deus pode até tirar esposas, filho, casa, para demonstrar que nosso amor, nossa confiança e nossa alegria deve ser posta unicamente nele. Nós podemos até não procurar as bebidas, irmãos, mas nós temos diversas formas hoje em dia de nos entorpecermos. Os jovens maratonam séries na Netflix, esquecem das suas responsabilidades, passam dias na frente de uma televisão. Os adultos, irmãos, já estão se perdendo na televisão também, no YouTube, em tantas outras plataformas, em tantas outras formas de fugir do seu problema. Deus vai começar o seu juízo, tirando de nós o que é mais querido e mostrando que só há alegria nele. No versículo 6 e 7, uma figura de linguagem poderosa vai ser usada para descrever essa horda de gafanhotos. Porque veio um povo contra mim, e contra a minha terra, um poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem queixas de uma leoa. Fez da minha vide a assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Irmãos, os gafanhotos são comparados a um exército poderoso que destrói tudo ao seu redor. O ponto é, irmãos, desse versículo, que Deus criou o homem para subjugar a natureza, para dominar sobre a criação, mas Deus em seu juízo faz com que a criação julgue o homem, domine o homem, mande no homem. E percebam, irmãos,
que essa disciplina que Deus está trazendo para o povo no livro de Joel não é agradável a ele, não é algo que é prazeroso para o seu coração. Veja no versículo 7 como ele diz: fez da minha vide assolação, fez da minha vide assolação e destroçou a minha figueira. Foi isso que os gafanhotos fizeram. Irmãos, Deus é dono de todo mundo, não há 1 centímetro no mundo que Deus não possa falar, é meu. Mas Canaã é a sua terra, era a sua terra especial. O povo judeu era seu povo comprado, era seu povo resgatado, seu povo, sua propriedade. Nenhum pai gosta e ama, acha lindo trazer disciplina ao seu filho. Ezequiel 33, verso 11 diz que Deus não se compraz nem na morte de um ímpio, quanto mais no sofrimento do seu povo. Nisso, irmãos, nós podemos ver que o juízo de Deus é misericordioso, ainda que seja severo. O intento do pai, a vontade de um pai de disciplinar seu filho é que ele cresça em santidade. Abramos as nossas Bíblias juntos, irmãos, no capítulo de Hebreus, capítulo 12, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 10. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 10, diz: estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezais a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo pois, se estáis sem correção, de que todos se têm se tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual? Então viveremos? Preste atenção no versículo 10, irmãos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes em sua santidade. O Senhor não se agrada em esmagar o seu povo, mas o Senhor se agradou em esmagar o seu próprio Filho na cruz do Calvário, pelo seu povo. Ao mesmo tempo, irmãos, que ele demonstra essa misericórdia, no versículo 8, o profeta nos chama: sofra, chore e lamente. Leamos o versículo 8. Lamenta com a virgem que pelo marido da mocidade está cingida de pano de saco. Imaginem, irmãos, a ilustração que ele usa aqui. Que excruciante dor que o Senhor nos convida a sentir. Que dor terrível que o Senhor nos convida a experimentar nos seus juízos. Imaginem, irmãos, uma jovem cristã ora a Deus para que conheça um moço piedoso, um moço bom para casar. Ela então conhece, começa a planejar a festa, os detalhes, e da festa começa a planejar a vida. Começa a planejar a vida de casado, a vida juntos, os problemas, já começa a pensar e a tratar. Leem a Bíblia juntos. Mas ela entra no altar, irmãos, com seu vestido de noiva. Ela sai da igreja. Ela tem que tirar esse vestido de noiva e colocar panos de saco para chorar pelo seu esposo que morreu. Que dor que o Senhor nos convida a sentir no momento de juízo. Lamente, chore, sofra, quando Deus vem sobre si com juízo. Israel, acorda, não está na hora de cantar vivas de felicidade. O segundo grupo, irmãos, que o Senhor apresenta, está no versículo 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, os ministros de Deus estão enlutados. O gafanhoto que comeu a uva dos bêbados,
comeu também o trigo, comeu a cevada, comeu toda a terra, todas as plantas da terra, e não tem mais como oferecer a oferta de manjares ao Senhor. Não tem mais com que oferecer os manjares do Senhor. Calvino diz que é como se Deus estivesse dizendo: veja, vocês não estão chorando pelos bêbados, pelo fruto da vide, por aqueles que gostam de vinho, vocês não estão chorando porque o gafanhoto tem comido tudo. Pelo menos chorem pela casa de Deus. Pelo menos chorem pela casa de Deus que está destituída dos seus cultos. Você não se emociona com a pessoa que passa fome na rua? Pelo menos se emocione, porque na nossa terra já não é mais cultuado o Senhor. Que mensagem importante para os dias de hoje, irmãos. Que mensagem importante. Quantas vezes nesse próprio mês fomos impedidos de vir à casa do Senhor, e o quão pouco nós clamamos, nós lamentamos, nós uivamos e nós choramos. O quão cego você pode ser ao juízo de Deus sobre o seu povo. Acordem, ó líderes, escuta todo o povo. O quanto a igreja do Senhor tem considerado a adoração algo normal e corriqueiro, mas é um privilégio e uma bênção. Abramos as nossas Bíblias, irmãos, em Deuteronômio 27, versículo 7. Deuteronômio 27, versículo 7, vejamos. Também sacrificarás ofertas pacíficas ali, comerás e te alegrarás perante o Senhor. Ó irmãos, a alegria do povo de Deus está no culto ao Senhor. E quando não tem culto? E quando não tem culto? O bem material foi tirado do povo. Não há mais vinho, não há mais alegria nas coisas materiais. Agora o culto é tirado do povo de Deus em Joel. A reação dos sacerdotes falam muito no versículo 13 e 14. É como se Deus dissesse a seu povo: bem, vos tenho confiado o culto à minha santa igreja há muito tempo, mas vocês não se importam em santificá-los. Vocês não se importam mais com a pureza do meu culto. Vocês não cuidam do seu coração quando vem à casa do Senhor ouvir o meu nome, ouvir a minha palavra, cantar o meu nome, adorar o meu nome. Vocês não cuidam dos seus lábios quando proclamam vivas ao meu nome. É assim que vocês consideram o meu culto. Não terão mais culto. Ouvindo isso, irmãos, o povo de Deus deve clamar: Senhor, o que quer que faça conosco, Senhor? Não tira de nós o teu santo culto. Tira-nos a vida, apaga o nosso nome da história, destrói a nossa casa, mas não tira de nós o teu santo culto. E é essa a lamentação que os sacerdotes vão fazer no versículo 13 e 14. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Promulgai santo jejum, convocai a assembleia solene, congregai os anciões, os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor: não tire de nós, Senhor, o teu santo culto. Não retira de nós a alegria de cultuar ao Senhor. O terceiro grupo, irmãos, que é chamado a atenção, está no versículo 11. É dito: envergonhai-vos, lavradores,
uivai vinhateiros sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Irmãos, por que Deus manda aqui que esses lavradores e os vinhateiros se envergonhem? Pensem na vergonha que é para um pai de família que sai para trabalhar, que abdica de todos os seus prazeres para trabalhar e dar sustento para sua casa. Um pai de família que sua sobre a terra seca para trazer algum fruto para sua casa. Chega em casa e não tem nada. Ele não recebe a paga do seu trabalho. No fim do expediente, ele chega cansado em casa e vê sua esposa chorando porque não tem pão. Homens de Deus, pais de família, vocês sabem que juízo terrível é esse. Vocês devem imaginar o quão terrível é ver sua família necessitando de comida. O verso 12, irmãos, acaba essa sessão, que diz: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos de Israel. Não tem mais bens materiais, não tem o vinho, não tem o culto, não tem comida, não tem mais nada, não há alegria. Não há alegria no povo de Deus. Que juízo terrível, irmãos. Não há alegria entre os filhos de Deus. O chamado de Deus nesses versículos, irmãos, é um chamado para acordar e aprender a sofrer. E como é que se sofre? Sofrendo. Sofrendo. Chorando no versículo 5. Lamentando no versículo 9. Uivando no versículo 11. Estamos acostumados a dar diversos eufemismos para a nossa dor. Você está no hospital, vem uma enfermeira com a agulha do tamanho do dinossauro e diz: é só uma picadinha. Você vai no dentista, ela está com a furadeira na mão e diz: é só um pequeno desconforto. Mas são dores de parto. Você está acostumado a dizer às pessoas: estou bem, eu estou bem, quando claramente não está. Você diz: estamos bem, quando o povo de Deus não está bem. Cristo sabia sofrer. Cristo era um homem de dores, como diz Isaías. Em Lucas 19:41, ele chorou a desgraça de Jerusalém, ele chorou a desgraça do seu povo. Em Mateus 27, por você, irmãos, ele chorou, ele suou gotas de sangue e ele exclamou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O impacto, a dor deve ser sentida, irmãos. No versículo 15, então, irmãos, toda essa dor e todo esse sofrimento apontam para algo maior. Toda essa dor e todo esse sofrimento apontam para algo maior. Acompanhe a leitura do versículo 15. Ah, que dia! Ah, que dia! Porque o Senhor está perto e vem com uma assolação. O dia do Senhor está perto e vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Você acha que o sofrimento que Deus está infligindo ao povo em Joel é duro? Você acha que Deus está sendo severo demais com o seu povo? É só o princípio das dores. Para aqueles que não se arrependerem, é só o começo da miséria. A imagem é como que de um iceberg. Você vê o juízo de Deus na terra, é como um pequeno pedaço de gelo sobre a água. Mas você não sabe o tamanho da pedra, do pedregulho que há debaixo da água, irmãos. Acompanhe a leitura. Ah, que dia! Esse ah que está aqui, irmãos, não é uma adição poética da nossa tradução da Bíblia. A raiz no hebraico da palavra é ahá, é uma expressão de medo, de desespero. Joel olha para o dia do Senhor, ele vê o sofrimento do povo primeiro, e ele grita, clama, mas ele olha para o dia do Senhor, ele fala, ah, que dia! A Corrigida Fiel captura essa mensagem muito bem, ela diz, ai do dia do Senhor.
Todos os castigos de Deus apontam para esse grande dia. O juízo de Deus que Ele traz sobre a terra, irmãos, é um chamado ao arrependimento, enquanto há tempo para isso. Você acha que Deus foi severo com seu povo? E quando o Senhor for julgar sua alma? E quando o Senhor for julgar a alma do descrente? São dois lugares que você pode ir, para o céu e para o inferno. Se você for para o inferno, irmãos, quem não acredita em Deus, quem não crê em Cristo, quem não tem a fé salvífica em Jesus Cristo, deixa eu ler alguns textos que dizem como vai ser o sofrimento lá. Apocalipse 20, versículo 10, diz que no inferno há tortura de dia e de noite. Em Apocalipse 21, versículo 8, diz que os homens ímpios vão queimar com fogo e com enxofre. Em Mateus 9, diz que esse fogo nunca vai se apagar. E ainda diz mais, diz que as pessoas tentarão morrer, mas nenhum verme sequer morrerá. Isaías 55, versículo 6 nos alerta: buscai o Senhor enquanto Ele está próximo, enquanto Ele pode nos encontrar. Diante de todo esse juízo, irmãos, Joel não pode fazer outra coisa senão orar ao Senhor. Ele não tem outra coisa que ele possa fazer. Não há opção, não resta nada, não tem o que fazer. Está tudo destruído, está tudo acabado, não há felicidade. O que eu posso fazer? Orar ao Senhor. E no versículo 19 e 20, acompanha a oração dele. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos nos desertos, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os cios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Joel, então, irmãos, ele não é um pastor que prega a palavra no púlpito no domingo e vive uma vida completamente desconforme à palavra que ele prega. Joel prega, lamenta, e ele lamenta pelo povo de Deus. Ele ora por socorro. O povo pode ser letárgico. Inclusive, irmãos, no versículo 20 diz que todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, e o povo não. No versículo 18 diz que o gado geme, e o povo não. Os animais, a criação, está mais atenta aos juízos de Deus do que o seu próprio povo. Joel chora, Joel lamenta, Joel se move pelo povo. O que mais ele pode fazer? O que um pregador pode fazer? O que um líder, o que um presbítero pode fazer nessas situações? Não restou absolutamente nada. Não tem comida, não tem vinho, não tem culto ao Senhor, não tem felicidade, não tem felicidade. Diante dessas verdades, irmãos, eu gostaria de trazer umas breves aplicações a vocês. Devemos perceber, em primeiro, irmãos, que Joel começa a mensagem acordando o povo de Deus para que enxergue a severa punição que ele tem trazido. Você necessita distinguir o juízo de Deus sobre sua vida. Você precisa distinguir, você precisa saber que Deus tira a coisa que você ama, que você coloca a sua confiança, a fim de se mostrar como o único, a única fonte de alegria. Vocês não podem, irmãos, minimizar os juízos de Deus. Nós devemos sofrer e chorar pelos nossos pecados e pelo pecado do povo de Deus. Thomas Watson diz que o molhado das lágrimas do povo de Deus ajuda a apagar o fogo da sua ira. O molhado das lágrimas do povo de Deus ajuda a apagar o fogo da sua ira. Bem-aventurados são os que choram. No Salmo 56, versículo 8, diz que Deus guarda a lágrima do seu povo como que em garrafas. Nenhuma delas é em vão. Segunda aplicação, irmãos, olhem para o dia do Senhor no seu sofrimento. Saibam que se vocês não se arrependerem dos seus pecados, todos esses sofrimentos que vocês sofrem hoje, todos esses lutos, são apenas os princípios das dores. É apenas um prelúdio para a melodia
horrorosa que você vai ouvir pelo resto da sua vida. Mateus 18, versículo 8 diz: é melhor entrar no reino dos céus sem braços, sem pernas, sem nada, do que ir com tudo para o inferno. Olhem para os juízos de Deus, se arrependam dos seus pecados e confiem em Jesus Cristo. Dr. Ryan McGraw diz que para os descrentes a terra é o melhor lugar do mundo para se viver. Para os crentes, a terra é o pior lugar do mundo para se viver. E aos que estão em Cristo, irmãos, e essa é a última aplicação, aos que ouvem a sua voz gritando: arrependam-se do seu pecado, aos que foram salvos por Deus, batizados na água, parte da igreja, parte da congregação do Senhor Jesus Cristo. Eu termino com essa notícia maravilhosa, num sermão, irmãos, que exala cheiro de morte e juízo. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para os cristãos, irmãos, toda dor, todo sofrimento, toda miséria é por enquanto. Nessa perspectiva, nós olhamos para o dia do Senhor com felicidade, e nós vamos ver isso no capítulo 2, se assim for me permitido pregar em outra oportunidade. Irmãos, quando nós confiamos em Cristo, quando nós depositamos a confiança do nosso coração em Cristo, em meio às calamidades, nós podemos clamar também, como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, decepcione o produto da oliveira, não produza um campo mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, ainda que não haja alimento, felicidade, ainda que não haja nada, eu tenho uma alegria: o Senhor da minha salvação. Encerro, irmãos, lendo a oração de um puritano, que ajudará a entender como a dor do Deus homem, que deu a sua vida na cruz, a fim de que não soframos eternamente, nos ajuda em tempos de juízo. Não há sofrimento, nenhum sofrimento que se compare o seu ao Senhor, e nenhum amor que se compare com que tu nos amaste, ó Cristo. Não seria suficiente, ó meu Salvador, desceu dos céus, orar, gemer e chorar por nós, mas tu ainda seguiste até a morte. Não seria suficiente ser odiado, mal falado, blasfemado, esbofeteado, mas tu foste zombado, pregado, ferido e crucificado. Não seria suficiente sentir a crueldade do homem, mas tu também sentiste na pele a ira de Deus. E se o seu amor não bastasse, Senhor, seria o suficiente não poupar a sua própria vida e derramar tão precioso sangue? Mas tu não só experimentaste a morte de cruz, mas sofreu as dores amargas da morte em sua própria alma. Oh, irmãos, que extraordinário o amor de Cristo! Céus e terra ficam atônitos com tal amor. Que língua é capaz de expressá-lo? Que coração pode concebê-lo? Nem a língua dos anjos, nem a língua dos homens não chegam aos pés de expressá-lo. Oh, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Cristo. Tu sabes que a minha alma está morta e endurecida. Nesses tempos, é como se não houvesse misericórdia. Então tu me persuades, Senhor, que o maravilhoso Cristo sofredor está unido a mim. Amém.